a Rússia de Vladimir Putin é de esquerda ou não? Bom, a Rússia de Vladimir Putin é uma realidade geopolítica bastante complexa e que pode não caber exatamente nesse enquadramento, que é um enquadramento legítimo, válido, é uma preocupação de todas as forças progressistas no mundo, como classificar aquele sistema político e econômico existente na Rússia. Por quê? Porque o sistema político existente na Rússia e econômico, ele é pós-socialista. Ele é resultado, os comunistas dizem, houve uma contra-revolução na União Soviética e no leste europeu que derrubou o regime socialista. E o Putin, ele vive essa contradição de hoje ser titular de um sistema político que, de alguma maneira, derrotou a Revolução Socialista e derrotou o sistema socialista. Ali no lugar do sistema socialista, nós tivemos um primeiro período de grande anarquia e de grande desagregação da Rússia e de grande submissão da Rússia aos desígnios do imperialismo estadunidense e ocidental, de uma maneira geral. Foi quando a Rússia, a Federação Russa, esteve presidida por aquele Boris Yeltsin, que foi um homem completamente desqualificado internacionalmente, um homem assim desmoralizado, e ele desmoralizou a Rússia. Quando o Putin chega ao poder, ele vem com essa bandeira de, embora já sob o capitalismo, um capitalismo de Estado e nacionalista, restaurar a ordem na Rússia e restaurar o prestígio da Rússia. Ao fazê-lo, ele se embandeirou dos valores nacionais russos, fez as alianças as mais amplas possíveis, inclusive com a cúpula da Igreja Ortodoxa, que é um fator muito importante, sempre foi, da unidade nacional russa. Então, nesse sentido, existem algumas ambiguidades que são exploradas, às vezes, para apontar o dedo acusador de que o Putin é de direita. Quais são as ambiguidades? São exatamente essas. De um lado, o Putin é um líder nacionalista que está repondo o prestígio da Rússia no mundo, fortaleceu economicamente a Rússia, fortaleceu militarmente a Rússia e colocou a Rússia num patamar de não aceitar o intervencionismo dos Estados Unidos e jogar um papel em favor, como você disse, Léo, apropriadamente, em favor da paz. Porque, por exemplo, quando a Rússia, a chamado do governo sírio, entrou no conflito sírio e disse para o Obama: você não vai invadir a Síria, a Rússia está fazendo uma ação em defesa da paz mundial, da segurança dos povos. A Rússia tem defendido, nos últimos 20 anos, o multilateralismo, tem defendido o papel da ONU, tem feito alianças com países importantes como o Brasil, na época do Lula e da Dilma, no âmbito do BRICS, fez aliança com a China, uma aliança que se mantém. Então, eu acho que a Rússia ela joga esse papel positivo na ordem internacional, na ordem geopolítica, e, portanto, eu acho esse sentido progressista, e um sentido que favorece as forças progressistas e de esquerda lato sensu no mundo. Por outro lado, o Putin pratica algumas políticas conservadoras no plano interno, que dizem muito respeito a essas alianças que ele fez para manter a integridade e a unidade da Rússia. E sofre, ao mesmo tempo, a oposição de algumas forças de esquerda, até o próprio Partido Comunista, que é muito representativo na Rússia. Ele diz assim, ele apoia a política externa do Putin, mas, ao mesmo tempo, combate algumas medidas socioeconômicas, porque, sendo um país capitalista, e o Partido Comunista se colocando na defesa dos direitos dos trabalhadores, há choques. Mas não há uma posição de rechaço, não há uma posição de dizer que isso aqui é um governo de direita e que precisa ser derrubado. Então, eu acho que é preciso compreender a complexidade dessa entidade chamada Federação Russa e governo Putin, que eu acho que, no momento, joga um papel, sim, positivo na arena internacional, a ser apoiado pelas forças progressistas de esquerda, encaradas também essas forças de esquerda de maneira ampla. Não vamos ver a esquerda de uma maneira muito estreita, apenas grupelhos de esquerda, mas partidos de esquerda que têm mensagens amplas para suas populações e para o mundo. Muito obrigado, professor Zé Reinaldo, monstro sagrado do jornalismo brasileiro.
É verdade, é um monstro sagrado do jornalismo brasileiro. E, com isso, a gente aprende aqui toda a complexidade dessa questão fundamental, inclusive para o futuro aí das discussões dos progressistas, porque há quem peça alinhamentos automáticos com posições da mídia ocidental, né? Por exemplo, quando se fala sobre Bielorrússia, quando se fala sobre várias questões, Ucrânia, né? A mídia brasileira nem está tocando no tema da Sputnik. Por quê? Porque talvez haja um alinhamento para esse assunto não pode.